Olá, meu nome é Bruno Boneto, eu sou educador financeiro e eu ajudo profissionais liberais autônomos a conquistarem a previsibilidade financeira. No vídeo de hoje eu vou falar sobre compras impulsivas, objetivos e como identificar quando se trata de uma atitude já compulsiva. Fica aqui para saber se alguém com quem você convive tem alguma atitude dessas e como você pode ajudar. Bom, para começar, vamos falar das compras impulsivas. Tratam-se de quaisquer compras que você faça por impulso, sem o que deveria ser a motivação de todas as compras, que é a vontade e a necessidade de se efetivar. Na verdade, tem mais dois aspectos que eu vou falar daqui a pouco, mas basicamente toda compra deveria ser feita por conta da vontade de se comprar algo e da necessidade de se ter ou se usar esse algo que você está comprando. Mas na prática não é o que nós vemos. As pessoas, na sua maioria, compram por emoção e não por lógica. E pode ter certeza que os vendedores sabem muito bem disso. Mas agora você também vai saber e por isso não vai mais cair nessa, certo? Existe muito estudo, muita técnica por trás da arte de ofertar produtos e serviços. As grandes lojas e shopping centers são mestras nessas técnicas e elas fazem de tudo para que quem entre lá no estabelecimento deles queira comprar. Então, desde o visual externo, como o cheiro que você sente, como a temperatura, a forma de tratamento quando você entra, tudo isso é pensado para que você, consumidor, tenha uma experiência propícia à compra e seja levado a ela da forma mais natural possível. São usados inclusive aspectos subliminares que nós não percebemos, mas acabamos caindo. E aí, aquela sensação, aquele cheiro que te remete a algo bom, consegue te conduzir à compra, mesmo que você não precisasse ou inicialmente não quisesse aquele produto ou aquele serviço. Vamos ver alguns exemplos. Quando você vai ao supermercado, vamos supor que você esteja próximo a ele, esteja com fome e decida entrar lá para comprar um iogurte que está na geladeira que fica lá no fundo da loja. A prova é você entrar no mercado, chegar lá na geladeira, pegar o iogurte, passar por toda a loja até o caixa e pagar, sem pegar mais nenhum produto, além do iogurte, claro. Ou mesmo quando você vai fazer uma compra com aquela lista que você levou de casa, tente não pegar absolutamente nada a mais do que aquilo. Se você conseguir, parabéns, já deu um passo a mais. E claro, eu não estou falando do produto que deveria estar na lista e você esqueceu de escrever, tá bom? Engraçado que no mercado onde eu faço compras é assim. Perto do caixa tem muitos produtos chamativos para você pegar enquanto está na fila. Além de uma prateleira com super promoções de produtos com data de vencimento próximo. Para finalizar, o próprio caixa sempre me oferece, depois de ter passado toda a compra, um chocolate ou um produto de valor baixo que está na promoção. Tudo para aumentar a quantidade de produtos que eu vou levar. Eu lembro bem, faz anos isso já. Bem antes de eu me envolver com o mundo da educação financeira, que eu comprei um seguro no banco que eu usava na época, sem a menor vontade. E depois de ter falado sim, já sabendo que eu não queria, eu não consegui falar não para a Caixa. Ela até percebeu e tentou atribuir mais valor ao seguro, falando algumas outras características, mas ela mesma sabia que o produto era uma porcaria. Enfim, eu comprei e cancelei na primeira oportunidade, mas eu fiquei muito revoltado comigo mesmo por ter feito aquilo. Exemplo típico de uma compra impulsiva. Eu caí na técnica de venda dela e não consegui falar não. Já aconteceu isso com você? Outro exemplo é quando estamos com crianças. É comum o pai ou a mãe aceitar comprar o que o filho pede, só para não ter que explicar o porquê de não levar. O que não deveria acontecer. A criança deveria começar a entender, claro que aqui tem o fator da idade que tem que ser levado em consideração, tá? Mas em geral, a criança ela deve entender que você não vai comprar algo para ela, um doce, por exemplo, porque aquilo, além de não ser saudável, está fora do que foi programado para aquela compra. Você pode dizer que tem dinheiro para comprar aquilo e que ela poderá merecer, por exemplo, no fim de semana ou depois de terminar determinada tarefa que ela precise fazer, ou mesmo
quando comer alguma verdura, não sei, só alguns exemplos. Mas que naquele momento não vai comprar porque não estava na previsão dos gastos. E pouco a pouco pode começar a incluir a criança nos planejamentos da casa. Num primeiro momento, em algum planejamento mais pontual, uma festa, uma viagem, e num segundo momento, as próprias compras rotineiras, para que ela vá aprendendo a se organizar financeiramente de maneira natural. Essa é uma excelente maneira de iniciar uma educação financeira para crianças. Fica aí a dica. Muito bem. Então, qual que é o pensamento ideal que nós devemos ter ao efetuar uma compra? Aqui eu vou considerar que você já faz o controle dos seus gastos, já sabe exatamente quanto deve gastar por mês em cada setor da sua casa. Alimentação, lazer, educação, saúde, etc. Aí, antes de fazer qualquer compra, seja ela numa loja da rua, ou no supermercado, ou no shopping center, você vai se fazer 4 perguntas. Eu preciso? Eu quero? Eu posso? Eu devo? Eu vou explicar a lógica de cada uma delas, mas você só deve comprar algo se responder sim para todas elas. Respondeu não para uma, nem precisa passar para a próxima. Não compra e ponto. A primeira pergunta. Eu preciso? É muito curioso como nós compramos coisas de que não precisamos, que vão ficar guardadas ou que não precisamos agora, que poderia ser postergada tranquilamente. Lembrando que tempo é dinheiro. Se você não precisa de algo agora, o dinheiro necessário para comprar esse algo vai ficar investido até quando você realmente precisar, e ele investido durante esse tempo vai gerar mais dinheiro. Lembrem-se que estamos falando de mentalidade. Então não são só os R$ 10 aqui ou ali, mas o total de tudo o que você deixa de gastar desnecessariamente ao longo de toda a vida. Não precisa, não compra. Segunda pergunta, eu quero. Sabe que eu já tive vergonha de me pegar pensando em comprar alguma coisa só por conta do que os outros vão ver e não porque eu realmente quero. Aqui entram vários fatores que acabam levando até a um autoconhecimento, porque a gente começa a olhar como fazemos coisas para agradar os outros e não a nós mesmos. Vale a reflexão, que é muito positiva, apesar de nem sempre ser prazerosa. Você pode descobrir coisas não muito agradáveis de você, ou perceber que está sendo levado àquela compra pelos fatores que eu comentei antes, das estratégias feitas pelas lojas, por exemplo. Ou seja, se não quero, não compro. Terceira pergunta, eu posso? Poder aqui tem a ver com dinheiro mesmo. E eu preciso te dar um dado de realidade. Os ricos, aqueles realmente ricos, multimilionários, que construíram seu patrimônio, claro, os que fizeram por merecer, não os filhos deles que herdaram, né? Eles não parcelam compras. Simples assim. Compram quando tem dinheiro, não parcelam. Então, se você quer ter um pensamento de alguém que consegue acumular capital, tá aí. Só compre quando realmente tiver dinheiro para aquilo. Se não tiver, pode querer e precisar, mas vai esperar até juntar. Nada de parcelar. E eu aprendi uma faz pouco tempo que eu achei demais. Vinda da filha de um bilionário, Bi. Ela disse que só faz uma compra quando tem pelo menos 10 vezes o valor daquele bem que ela quer comprar no patrimônio dela. Ou seja, para ela comprar um celular ou uma bolsa de R$ 10.000, ela precisa ter pelo menos 100 mil de patrimônio. E ela, claro, que se referia ao patrimônio dela, não do pai, claro. Senão não faria sentido, né? Beleza. Eu preciso, eu quero, eu posso. Já respondi sim para essas 3 perguntas. Fica faltando a última. Eu devo. E aqui que entra o seu planejamento. Se você já estabeleceu suas metas, já as elencou em ordem de prioridade, vai poder analisar essa pergunta. É possível que você queira algo, precise de algo, tenha dinheiro para comprar, ou seja, pode, mas esse dinheiro já esteja destinado para outra coisa, de acordo com o seu planejamento, que é prioritário para você ou para sua família. E aí você vai esperar, porque não passou pela 4ª e última pergunta. É a pergunta que já mostra um certo grau de maturidade financeira, uma vez que vale para quem já é organizado e quem estabelece prioridades na vida.
Aliás, eu queria aproveitar, deixa aqui, e falar um pouquinho mais de prioridade. Porque no fundo, quando nós falamos de finanças, nós só estamos deslocando o cerne da conversa, o núcleo da conversa para o dinheiro. Mas nós estamos falando da vida como um todo. Eu vou explicar. Hoje em dia, basicamente, tudo o que nós fazemos está ligado de uma forma ou de outra ao dinheiro. Por mais que você tenha um objetivo que não seja financeiro, muito provavelmente vai ter algum ponto que vai estar ligado ao dinheiro. Nem que seja um tempo que você vai destinar àquela atividade e que não poderá trabalhar ou que deverá pagar uma babá para os seus filhos. Estando tudo ligado a dinheiro, quando nós começamos a pensar nas nossas prioridades, nós passamos a pensar nos nossos objetivos de vida. Por que nós trabalhamos? Por que nós praticamos determinado esporte? Por que fazemos aquela atividade X? Por que queremos viajar para aquele lugar especificamente? Começamos a repensar tudo o que fazemos e a canalizar o nosso tempo de acordo com o que realmente é importante para a nossa vida. E aí você vê que o que você realmente quer é tudo menos dinheiro. Que o dinheiro é só um instrumento para você conseguir aqueles objetivos. Mas que cuidando bem dele, dessa forma, observando as raízes das suas vontades, você vai passar a curtir muito mais a sua vida, na plenitude dela, em todos os aspectos. E o dinheiro passa a te servir para que você conquiste tudo o que quer, diferente de antes, quando você vivia para correr atrás dele. Bom, eu falei das compras impulsivas, das técnicas que as lojas usam para nos vender, mesmo sem nós queremos, um pouco sobre educação financeira para criança, da técnica das 4 perguntas para você avaliar se deve comprar alguma coisa, bem útil no dia a dia, e um pouco também sobre objetivos. Vamos agora diferenciar as compras impulsivas das compulsivas. Fazer uma compra impulsivamente, como eu disse, sem querer muito, levado por alguma circunstância, é muito comum. Todo mundo já deve ter passado por essa experiência. Porém, pode acontecer disso passar a ser frequente, e aí a coisa fica mais grave. Ao efetuarmos uma compra, o nosso cérebro gera um hormônio chamado dopamina, que dá prazer. É o mesmo hormônio liberado assim que nós comemos um doce. E o que acontece? Há pessoas que acabam criando um certo vício por comprar, justamente por sentir esse prazer. Você sentir esse prazer na compra não tem problema nenhum, é até válido, principalmente quando se trata de algo que você lutou, de certa forma, para conquistar. Tem mesmo é que sentir aquilo, brindar, inclusive. O problema é quando alguém passa a comprar compulsivamente buscando esse prazer. Aí a coisa fica complicada. Da mesma forma que pessoas se viciam em comida, sexo, drogas, bebidas, alguns se viciam em comprar. E uma técnica simples que pode ser usada para controlar essa tendência é trocar a compra por outra coisa que gere prazer, mas que não seja tão caro. Dançar, fazer exercício de maneira geral, né? Tomar um café, ouvir uma música, passear com o filho, enfim, qualquer coisa que se goste de fazer. Claro que se essa técnica já não for suficiente, aí uma ajuda profissional pode ser necessária. Um psicólogo pode ajudar e muito. Então, se for o seu caso, ou se você conhecer alguém, tente falar com jeito, sugerir esse caminho. E se for algo mais simples, nesse sentido, um educador financeiro também poderá ajudar. Muito bem, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você e que você tenha aprendido algo mais sobre esse universo da educação financeira, tão necessário para nós conquistarmos a previsibilidade financeira e termos aquela segurança que todos nós queremos nas nossas próprias mãos, sem ficarmos reféns de ninguém, sabendo como lidar com o dinheiro em todos os aspectos. Se você gostou, deixa seu like. Isso ajuda bastante ao YouTube entender que o conteúdo desse vídeo é relevante e distribuí-lo para mais gente. E se quiser ver mais vídeos como esse, se inscreva no meu canal. Ainda vem muito pela frente. Um beijo e até a próxima.